Bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast do ano, né, comentando a nossa resenha de janeiro. E temos hoje a companhia aqui do Pedro, né? Trabalhou arduamente, né, Pedro, nessa resenha. Aqui é tarefa de ano novo, né? Já começou aqui escrevendo bastante, né? Exato, velho. Acho que foi uma resenha bem interessante, porque não só uma retrospectiva do que aconteceu em 2023, mas investimentos a gente também tem que estar atento que vai acontecer, né? O que pode vir a acontecer. Então, essa é uma resenha que faz um panorama geral do que foi 2023 e o que a gente pode esperar para 2024 nas nossas principais investidas. Também, Pedro, foi a nossa primeira live, né, do ano. Ela já até antecipando um pouquinho a resenha, então quem quiser saber mais detalhes, né, especialmente do que a gente comentou, né, e depois vai ter outra live também complementando, então a live é complementar aqui o podcast e a resenha também. Então, bem-vindos a todos aí, né, um ano especial. O que é esse ano, Pedro? O que vem aí? Lá do Oriente, né, lá do outro lado do mundo. Exato, então é o ano do dragão na China. E no Brasil também, né, com vários desafios e oportunidades. Então a gente comenta bastante, faz esse link, né? Qual que é a importância, o que a gente está vendo, né? O que o ano do dragão pode trazer para a gente aqui no Brasil. Então, quem puder, quem quiser acessar o QR Code, né, você pode acessar a resenha diretamente no nosso site, né? trigonocapital.com, temos lá a resenha completa. O chinês, Pedro, assim, até para quem não conhece nada de horóscopo chinês, né, astrologia chinesa, é o melhor ano, né, o ano do dragão, considerado o ano da prosperidade, da boa fortuna. E muitos chineses, eles até esperam o programa Seu Casamento e Seus Filhos esse ano, né, se repete a cada 12 anos. E esse ano começa 10 de fevereiro, né, ele é móvel, a data é móvel, de 20 de janeiro a 20 de fevereiro, esse ano coincide com o nosso carnaval, né. Então, talvez seja um bom sinal, né. Por isso a prosperidade na China e também quando o Brasil começa a trabalhar logo após o nosso carnaval. Então vamos ver. E o interessante também, né, como o chinês ele acredita, né, muitos chineses acreditam, é uma tradição já de 4.000 anos, né, então se traz um otimismo e aquela profecia da autorrealização, né? Se todos estão otimistas, vou tomar mais risco, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou casar, vou ter filhos, né? Então esse próprio otimismo acaba gerando a fortuna, a prosperidade, né? E a economia acaba indo bem, né? Se as pessoas estão confiantes com a economia, né? Com o seu trabalho, com os seus investimentos. Então, de repente, não é só astrologia, né? Mas uma forma de tornar as pessoas mais otimistas. Perfeito, velho. E olhando um pouco mais para dentro, se puder falar um pouco da nossa retrospectiva aqui do ano para Trígono, né? Que foi algumas conquistas, lançamentos de produtos. Então, acho que o nosso dragão ele já se antecipou, né? Então, foi um ano difícil para todo o mercado, a gente vai estar comentando aqui um pouquinho, mas nós assinamos, bem na metade do ano, dia 30 de junho, uma parceria com a BB Asset, né, com uma gestora aí de 1,6 trilhões, né, reais, realmente é a maior da América Latina. Então, a BB Asset vai investir nossos fundos, né? Os clientes do BB terão acesso, o Banco do Brasil terão acesso aos nossos fundos também, a BB Seguridade, né, que é a Previdência também, poderão investir em fundos novos que nós lançamos, né? Então, isso foi assim, bem na metade do ano, essa parceria. Temos também um fundo que foi lançado, inclusive também uma parceria aqui com o BB, no início não está aberto aos clientes, mas só os clientes do BB, mas também já está aberto no BTG, né? Então, quem quiser investir, é um fundo líquido, é um fundo de empresas não small caps, são as mid e large caps, com D5, né, mais 2 dias para resgatar. Então, você cotiza em 5, resgata em 7. Empresas com valor de mercado acima de 10 bi e com uma liquidez acima de 10 milhões. Né? Então, um fundo aí para quem não quer ficar tanto tempo no fundo, quer liquidez, empresas maiores, temos aqui um produto novo também. Mas não para aí, né, Pedro? A gente... não para aí, né? Então, acho que também foi um ano muito marcado por vários passos que a gente deu na questão de mostrar, reafirmar nossa presença no ESG, né? Governança, sustentabilidade. Então, conta um pouquinho para a gente essas... O ESG, para nós, né, o principal é o G, a governança, né? Então, a gente chama GSE, contrário, né? Então, nós fizemos também no início do ano, indicamos conselheiros, conseguimos com o apoio dos demais investidores, principalmente dos estrangeiros, que é importante, que nos apoiam. Fizemos 23 conselhos de administração fiscal, né, assentos, são
pessoas que estão lá representando os acionistas minoritários junto às empresas. Também temos aqui o orgulho de estar comunicando, né, que já foi falado no passado, mas quem não sabe, assinamos aqui o termo de signatário do PRI, né, que é o Principle of Responsible Investment. Basicamente, são as melhores práticas de ESG, né, são 6 princípios. A gente não vai estar detalhando aqui, mas assim, a Trigno já cumpre com o pé nas costas, né? Não é nenhuma novidade, especialmente para divulgar, né? É um dos requisitos que você divulgue, que você pratique, né? E traga para o mercado, que a gente faz aqui continuamente. Também temos aqui também no E, né, o nosso relatório de sustentabilidade, de carbono e sustentabilidade, que avaliamos não só as emissões de CO2 das empresas, né, que um dos gases de efeito estufa, mas também a gestão de água, de energia, dos resíduos, né, das empresas. Então temos esse relatório público, já está no nosso site. E por fim, né, Pedro, só para terminar aqui nessas boas novas, né, mas não é nenhuma novidade, que a Moody's, ela fez a nossa avaliação, né, de qualidade de gestão, isso foi em 2022, né, foi o primeiro trabalho, e ano passado ela reafirmou, né, ela reavaliou, ela confirmou que o MQ2 equivale a um AAA, né, que é Management Quality 2, né, vai de 1 a 5, então o nosso rating equivale a um AAA. Então, mostrando, né, a qualidade da gestão, do time, os controles, né, o risco, o próprio desempenho dos fundos, né, a própria gestora. Então, realmente é um rating importante, principalmente para aqueles que é uma exigência, né, são vários investidores que têm um bom rating, e não é uma empresa como a Moody's, né, a empresa realmente tem bastante tradição e bastante respeitável. Outro ponto que a gente está sempre comentando nas nossas resenhas, principalmente falamos bastante isso ao longo de 2023, é um pouco do fluxo de investimentos na Bolsa, né, Werner? Então, mais um ano que a gente vê com um fluxo bem expressivo de investidores estrangeiros, enquanto os institucionais estão indo na contramão, né? Puder explicar um pouco esse movimento? Pedro, isso aqui até explica, né? Quem investe conosco, né, pode ter ficado um pouco decepcionado com os nossos resultados, que não foram assim negativos, né? Foram resultados bons, mas houve um fluxo muito forte do estrangeiro, principalmente em novembro e dezembro, por conta de possível queda de taxa de juros lá fora, nos Estados Unidos, inflação sob controle, então eles começam a tomar mais risco, buscar os emergentes. O Brasil surge com uma grande oportunidade, né? Um país que tem boa liquidez, com empresas conhecidas, né? China, Índia mais complicado, Rússia nem se fala, Turquia também está complicado, Oriente Médio agora na turbulência, México é basicamente a quintal dos Estados Unidos, né? México, Estados Unidos, então não é uma diversificação. Então nós tivemos resgates muito grandes ano passado, né? Multimercados foram os principais, e esses investem também em ações, então esse é o problema, porque boa parte dos multimercados estão em ações. Tivemos um resgate de ações de quase 25 bilhões no ano, a renda fixa também perdendo dinheiro, basicamente os FDICs, né, que teoricamente é um fundo com menos risco, Previdência aí crescendo, FDIC com 26, Previdência com 16 bi entrando, né? Os FIPs aí que eu não entendo, né, porque o FIP é um negócio de muito risco, não tem liquidez, só que o mercado gosta talvez de coisa muito longa, né, que ele não enxergue, porque assim, quem investe no FIP não é o cara que vai ser cobrado. Então, aí se der errado, já não está mais lá para ser cobrado. Então, foram 63 bilhões de saída, né, basicamente dos fundos, né, onde principalmente os sonais, né, fundos de pensão, RPS, né, os fundos de ações também foram os grandes, digamos, vendedores, e os estrangeiros foram os grandes investidores ano passado. Aqui a gente vai até explicar o porquê que o local ainda está resgatando, inclusive nesse início de ano, né, Pedro? A gente está vendo que janeiro está na mesma toada aqui de novembro e dezembro. E Werner, voltando ao tema do Ano Novo Chinês, né, como a gente já brevemente comentou, o dragão ele é associado a esse arrojo, bem-aventurança, prosperidade. Então faz aquele link que você comentou aqui no início do podcast, que isso pode nos trazer. Então, você comentou alguns fatores, né, mas tem 2 importantes, né, além desse aqui, que é sabedoria, né, e ação. Não é comprar ação, não. Até pode comprar ação. A ação é atitude, é você fazer as coisas. Não esperar que a sorte caia no teu colo, né? Aquele cara que comprou o bilhete sorteado é porque ele comprou, né? Se não comprar, ele não ganha. O cara que não investiu no mercado de renda variável, não comprou ações, né, ou não fez algum investimento, né, nada cai do céu. Então, só que com sabedoria, né, aí complementa.
né? Um investimento tolo, né, não vai trazer resultado. Então, quem investe com sabedoria né, e você executa, você toma atitude, né, aí você vai trazer a bem-aventurança e a prosperidade. Então, é isso que a gente espera desse ano, né, que é não só do Dragão, mas acho que é comum a todos os investidores, né, prosperidade, mas com sabedoria e atitude. Né? Nada cai do céu sem esforço. É plantar bem para colher bem, né? Sempre comentamos isso, né? Boas sementes, né? Boas sementes. Adubar, esperar que chova, ou se não chover, melhor faça a sua irrigação, né? Não contar com São Pedro, mas sim com atitude, né? Com sabedoria. Quem irriga, você está tendo uma atitude que vai limitar o efeito da estiagem, né? Da seca que a gente está sofrendo em algumas regiões. E Werner, comenta para a gente também o desempenho dos índices americanos teve mais um ano positivo, só que quando a gente olha, esse retorno ele veio de apenas as 7 principais empresas ali de tecnologia. Então, contar um pouco que, apesar de ter sido um ano positivo para as bolsas americanas, se a gente for olhar como um todo, apenas 7 puxaram boa parte desse retorno. Pedro, continua, né? A mesma história, a expectativa. Aquelas empresas de tecnologia mais conhecidas, né, que é Facebook, Google, Microsoft, até o Tesla, né, que entra como uma empresa supostamente de tecnologia. Agora entra um novo player aqui, um novo ator, que é basicamente inteligência artificial. Né? Então, são muitas empresas de tecnologia que estão se movendo, outras estão surgindo. Né? Então, o Nasdaq, que basicamente representado, são empresas novas, né? São as novas empresas do mercado, o Nasdaq subiu 55%. Mas 7 empresas representaram 100% de alta, então grande influência. E quando a gente olha o Dow Jones, né, que é o índice das empresas mais industrializadas, né, subiu 16%, né, olha a diferença. E o S&P 500, né, que é um índice aí com 500 ações, né, bastante tradicional, também subiu intermediário 26,3%. Né. Então foi um ano positivo, talvez a hora de realizar lucro lá fora, como eu comentei, né, os juros caindo. De repente, o Brasil é uma alternativa aqui importante, especialmente os americanos, né, que são mais arrojados. Estão arrojados também, ligado no Dragão. Tem muito chinês também nos Estados Unidos, muito dinheiro. Né? Então, de repente, o Brasil surge aqui uma alternativa aqui, especialmente com a inflação caindo e com juros devendo cair em algum momento. Também o americano, né, nos Estados Unidos, pode haver uma pequena recessão, né, não é um consenso que vai ter ou não. Mas nada que afete muito a economia americana. E falando de Brasil, a gente até comentou na resenha de dezembro, a gente fez a comparação, né, no Boletim Focus, qual que era a expectativa para o Brasil naquele momento, no início de 2023. E a gente finalizou num número assim, bem acima das expectativas. Se não me engano, era 0,75% de expectativa para uma alta no PIB e fechamos ali com próximo de 2,8%, 3%. Então, vamos comentar como que a gente começa 2024 em termos de expectativas para o Brasil. A gente fala, né, que o top-down, né, ele erra muito. Então, errou com tudo, praticamente. Acho que a única coisa que ele acertou foi a Selic. Né? Parabéns ao Banco Central, né, que eles vão indicando, através de suas atas, né, as suas ações, né, efetivas para o mercado. Então, eu não sei se o Copom segue o mercado segue o Copom. Né? De qualquer forma, eles acertaram. Então, foi 11,75, que era a expectativa, e confirmou. E para o ano que vem, a boa notícia é que vai cair. Né? A inflação foi abaixo do esperado, inclusive dentro do piso da meta, né, do teto superior, na verdade, do teto superior. Então, acho que nos últimos 3 anos é a primeira vez que estamos dentro, mas os outros projeções, né, de balança comercial, também coisas positivas e negativas, né, a dívida pública foi pior do que esperado, né, o déficit. Então, a nossa grande preocupação aqui na Trígono é realmente o fiscal, né, e o do gringo também. Então, vamos olhar, Pedro, comentar no que vem, né, expectativa do mercado é que o câmbio fique por aí mesmo, né, por 5, que a inflação caia, né, e também que teremos aí uma Selic, que é a boa notícia, caindo para 9%, né, então está em 11,75, né, mas quase 3% de queda, né, então esperamos aí um bom número, digamos, de inflação, né, que permite o Banco Central trazer a Selic para 9%, que aí sim vai ter um efeito importante no mercado. Né? O mercado não só lá fora, como aqui no Brasil, talvez seja um maior
principal elemento, não só o único, mas o grande elemento para motivar as pessoas a alocar mais em renda variável, né? Ou tomar mais risco pelo menor custo de você tomar risco em renda variável. E sem dúvida isso estimula, atrai, fica mais atrativa a renda variável, principalmente quando a gente olha em múltiplos que a Bolsa Brasileira já estava bem descontado frente a outras bolsas emergentes. E aqui a gente traz uma imagem bem interessante, né, desse ciclo de corte de juros, que ainda, quando a gente olha os últimos 4 ciclos de cortes, a gente vê que a renda variável ainda está bem atrasado, principalmente o índice small. Eu sou, assim, velho de mercado, né? Velho de mercado, assim, estou mais de 40 anos no mercado. Então, digamos assim, experiente, né? Vivi muitas crises, vários planos econômicos, governos, etc, né? E lá fora também. E tem um jargão no mercado que fala assim, dessa vez é diferente, né? Dessa vez é diferente. E, no fim, acaba não sendo diferente. Então, nós temos aí 4 ciclos de, digamos, aperto, retração e contração depois de expansão, né, da economia, né, através da política monetária do Banco Central. Então, a gente pegou aqui os dados desde os small caps, né, que a gente é mais focado em small caps. Então, nesses 4 ciclos, né, para cada ponto percentual que a Selic cai, né, que a taxa de juros cai, um ponto de porcentagem, o índice small caps subiu 11,5 vezes, né, 11,5%. Né, e o Bovespa subiu quase 6,4%. O que significa isso? Que as small caps elas são muito sensíveis à taxa de juros por conta de crescimento da economia, crescimento do lucro das empresas, né? A taxa de desconto, né, que é utilizada, o valor presente, ela reflete a expectativa de juros no futuro e mais a taxa de risco das empresas, né? Que é o em inglês aí, Active Risk Premium, ERP. Né? Então, quanto mais incerteza, você exige um retorno maior para estar investindo em renda variável. Né? E também o IPL, o inverso da taxa da renda fixa. Quando você tem um juros de 14%, né, é como se você tivesse um retorno, recuperação do seu capital em 7 anos. Tá? Então, isso significa que demora 7 anos para você, digamos, dobrar o seu capital, né, rendendo 14% ao ano. Então, nas empresas, aquele lucro, né, representa um PL 7 vezes o lucro das empresas. Quando a Selic cai, por exemplo, não é chute, mas sempre de um exemplo, cai para 6%, equivale a um PL de 16. Né? Então, eu posso comprar uma empresa com 16 vezes o seu lucro anual para recuperar meu capital, né, dentro de uma expectativa de juros equivalente a 6 vezes. Né? Então, isso explica, né, o porquê que a renda variável atrai investimentos quando a Selic cai, quando os juros caem, aqui no Brasil, no mundo inteiro, e quando sobe o contrário. Né? Eu vou ter um retorno, né, do meu investimento com risco menor, né, dentro de um prazo mais curto. Né? Quanto maior os juros, mais rápido você tem um retorno do seu capital investido. Basicamente é isso. E dando sequência aqui, a gente comentou também um pouco do crescimento do PIB brasileiro anual. Né? A gente trouxe uma tabela bem interessante que traz lá desde 2007, várias coisas aconteceram nesse meio do caminho. Então o Brasil sempre flerta com aquele agora vai, agora não vai, e isso mesmo assim nos permite encontrar boas oportunidades na bolsa. Então, se quiser comentar Pedro, mais uma vez, né, o top-down ele errou, né, o Fox errou. Então, para 23, né, o Fox são os melhores, assim, o mercado, a nata do mercado, que faz suas previsões, né, suas bolas de cristais, previu um PIB de 0,75, né, e o PIB aí praticamente 3%. Né? Então, repetindo, 22, 23, basicamente, 3%. O estrangeiro, talvez o local não dê tanta atenção, mas o estrangeiro ele quer crescimento. Né? Então, os juros caindo lá fora, né? Eles vão olhar os mercados com maior crescimento. Então, está até saindo novas projeções aqui, até do FMI para a América Latina, mais positivos. Então, o estrangeiro talvez tenha reagido positivamente a esse PIB de 3%, né? Que foi 23%. Esse ano, 80 previsores de mercado, também não o Fox, mas vários agentes de mercado, que são os bancos, os economistas, né, as assets, family office, quer dizer, todo tipo, as pessoas que influenciam o mercado, tomam decisões, projetam aqui um crescimento do PIB de apenas 1,6%. Né? Talvez seja essa grande incerteza, né, ao lado do Selic, acho que está mais ou menos dada, né? A queda de juros lá fora está menos dada, então talvez o PIB, que é uma incerteza,
né? 1,5 não é, 1,6 não é nada que chame muita atenção. E também a questão fiscal, né? Então o Haddad aí defendendo o déficit zero, o mercado não acredita, né? O mercado está mais com 1% de déficit, que eu também estou mais com o mercado, mas pode ser uma boa surpresa também, né? A reforma tributária demora um pouquinho para ela ter resultado, né? Não é assim, amanhã ela é implementada. Então a reforma tributária é mais a longo prazo, não terá um efeito tão no curto prazo quanto se possa esperar, né? Então vamos aí aguardar. Mas o PIB talvez possa ser uma surpresa, né? Muito em cima do agro, né? O mercado está esperando uma queda forte da produção do agropecuário por conta do clima, né? Mas temos aí um ano inteiro, né? O clima não se resume a 2 meses. Temos a cana-de-açúcar indo bem, também temos aí o segundo semestre. Podemos ter talvez uma surpresa positiva em relação ao Ninho, né? La Nina, mas basicamente pode influenciar bastante o PIB. E outro fator que pode influenciar bastante o PIB também é a retomada chinesa, né? Que a gente sempre vem comentando aqui. Talvez o mercado não espere mais aqueles crescimentos de antes da China, taxa entre 6% a 8%, mas que pode acomodar em 4%, 5%, que é um baita crescimento também. Pedro, a gente comentou na resenha, né, que foram, se não me engano, 25 economistas asiáticos, né, que estão muito próximos ao mercado chinês, acabaram de revisar o crescimento do PIB da China para cima, né? Eu acho que foi pouco mais de 5%. A própria S&P, né, Standard & Poor's também revisou para cima, né? Então são vários agentes aí importantes de mercado que revisaram. Estou falando do PIB de 23 que não saiu ainda. E para esse ano, né, 24, o PIB deverá crescer aí entre 4,4%, 5%, talvez 4,6%, 4,7%, que é um PIB bom, né, em cima de 5%. Foi um PIB bom, sabendo que não houve recessão na China, mesmo em 2020, cresceu 2,2%, o mundo todo retraindo bastante. E 21, o PIB chinês cresceu 8%, aí voltou naquele ritmo chinês de 8%. Né? Então, quando a gente pega 20 e 21, a média deu os seus 5%. Então, crescimento aí bom. E é outra coisa, né? O gringo, ele olha não só juros vão cair no Brasil, positivo. Né? O PIB pode crescer, talvez não seja 1,5%, né? Não seja tão positivo. Só que o estrangeiro, ele olha a relação do Brasil com a China. Né? Então, aquele dragão chinês com muito apetite de minério, né? Dos alimentos, dos grãos, da carne, das proteínas. Então, ele faz a correlação, né, da economia doméstica com a economia chinesa. Se a China crescer mais, o Brasil acaba a reboque atendendo, né, às necessidades chinesas, não só de alimentos, proteínas, mas também de minério. E petróleo também. A Petrobras é uma grande exportadora para a China. Vamos de carona, né? Vamos de carona. E aqui esse outro dado mostra justamente essa questão, né? Exportações e importações chinesas. A China até surpreendeu o mercado, né? Que o crescimento das indústrias, né? O lucro corporativo de novembro cresceu 27% contra o ano passado. Lembrando que nessa época, em novembro do ano passado, teve aquele lockdown, a Covid voltou, algumas cidades fecharam, então a economia chinesa ela ficou retraída aí um bom período, uns 3, 4 meses. Isso justamente, quando a gente olha ano a ano, nós vamos olhar um período, digamos, a boa comparação, né? Que significa que lá estavam com números mais retraídos, e quando você entra com números melhores, né? O inglês chama easy comp, né? Uma comparação fácil, que quando a base de comparação ela é baixa. Quando está muito positivo, você está com hard comp, né? Uma comparação difícil, que você não vai bater o ano anterior. Mas então nós entramos aí num ciclo melhor para a China, indicadores de importação e exportação, e quando ela exporta é uma boa indicação, porque o mundo está comprando, né? Então a China também é um grande player no mercado mundial, o país que mais exporta, até citamos os números da resenha, acho que é 3,4 trilhões, né? Cresceu um número absurdo aí de, acho que 17.000%, se não me engano, em 20 anos, né? Em 30 anos, mas a China ainda vai ser o motor do mundo, né? Já passou, talvez a economia real chinesa seja maior que a americana, oficialmente ainda não. Talvez em 10 anos a China seja a maior economia do mundo. Mas tem mais um reboque, não né? Só a China, não né? Só a China, não só a China. Então, agora aparece no cenário global a Índia, que já apresenta aquelas taxas de crescimento que a gente via da China lá atrás, 8%, ano a ano. Isso tem muito potencial para o Brasil explorar, principalmente no agronegócio e em outros setores, né? Então, a China, né, é o maior parceiro do Brasil, hoje já com 105 bilhões de exportações. Se não me engano, é um saldo um pouco mais de 60 bi, né, porque a gente importa bastante da China. Mas nós só perdemos para Hong Kong, né? Só Hong Kong,
que basicamente, né, México e Estados Unidos é quase que a mesma coisa, né? Então, a economia de Hong Kong é quase a economia chinesa, né? Então, ex-Hong Kong, o Brasil é o maior exportador, o maior saldo comercial negativo da China é com o Brasil. E a Índia, né, ela tem um saldo negativo de 100 bilhões em 10 meses com a China. Então, a China sendo, digamos, o grande fornecedor, né, de produtos industriais para a Índia. E no futuro, né, em alguns anos, nós teremos aí, talvez a Índia seja o maior motor. A Índia já tem a maior população do mundo, né, já superou esse ano, né, a China, acho que 1,4 bilhões, China um pouquinho menos que isso. Então, podemos ter a Índia, né, com uma população que continua crescendo, ao contrário da China, que ela está estagnando ou até diminuindo, né? Já vi projeções que a China terá uma população em 2100 menor que os Estados Unidos, eu não acredito. Bom, não vou estar lá para conferir, né, Pedro? A gente não vai estar lá para conferir, né? Mas eu duvido, né? Acho que a China, de algum momento, ela volta a ter crescimento da população. Mas a Índia, né, ainda um parceiro pequeno com o Brasil, né, em relação à balança comercial, né? Mas temos aí um mundo devendo ser alimentado aí também pelo, não vou dizer o dragão chinês, né, mas a população da Índia, que precisa de proteínas, alimentos, bens, né, a classe média, talvez será a maior classe média do mundo, será a da Índia. Eles têm educação, exportam talentos, né, vários CEOs do mundo são pessoas que vieram da Índia, estudaram fora. Então a Índia realmente poderá ser o novo motor do mundo, substituindo a Índia. A China substitui os Estados Unidos e a Índia potencialmente substituindo a China, né, em algum período aí no futuro. Perfeito, mas no curto prazo, né, acho que a grande discussão na China tem sido o setor imobiliário. Tem dado, vamos dizer assim, uma dor de barriga na economia chinesa. Acho que a preocupação do mercado sempre está preocupado com alguma coisinha, mas outros setores têm conseguido, vamos dizer assim, suprir essa questão imobiliária chinesa que tem permitido a China continuar a crescer. O mercado imobiliário, né, ele é muito importante, porque ele consome não só o aço, né, na construção, mas também cimento, consome matéria de acabamento, né, madeira, o inox, né, o nosso inox aqui do Brasil, que a Ferbasa atende, né, são vários produtos aí. E um imóvel novo, ele vai ter geladeira, vai ter fogão, vai ter ar-condicionado, vai ter vários produtos, né, que acabam levando para o consumo, né? Você compra um imóvel novo, você vai ter que equipar ou mudar. Às vezes é um filho novo, né, uma família nova, e sai casa dos pais, você realmente precisa equipar. Então, o que aconteceu na China? Nós tivemos, né, já comentamos também em resenhas, nas lives, aquela casa da Evergrande, né, uma grande conglomerado chinês. Um dos negócios é o negócio imobiliário, não só. E o risco de falência, né, leva o consumidor, não só na China como no Brasil, né, de retrair. Puxa vida, se eu comprar um imóvel, a construtora falir, né, e não vai concluir aquela construção, eu vou ficar com o meu dinheiro parado ali, né, sem um imóvel e sem meu dinheiro. Então houve uma retração muito forte na aquisição de imóveis novos e aí buscando imóveis já acabados, né, usados. Então houve uma inversão no mercado imobiliário, só que sobrou muito estoque. Esse imóvel, Pedro, esse é o problema, né? Tem um estoque grande de imóvel, muito maior do que a demanda, e vamos ver como esse mercado se comporta, né, consumindo, né, não só o estoque, e a produção se atendendo, né, à necessidade do mercado. Então, por enquanto, é um ponto de atenção, né, de dúvida, de preocupação, né? Mas o governo chinês, né, ele tem a força, né, o He-Man, ele consegue, através das políticas, né, do Banco da China, estimular o crédito, dar dinheiro lá para determinados setores. Então, o governo chinês, né, é um governo totalitário, a gente sabe, né, não é democrático, mas tem o poder realmente de direcionar a economia para onde precisa. E através de medidas, não é medidas provisórias, né, como aqui no Brasil, mas ele tem todo o controle do Congresso, então o que o governo chinês determina, o Congresso vai atender e vai cumprir. Temos também os planos quinquenais da China, né, que é a mobilidade, que as pessoas possam mudar de cidade, educação, né, tecnologia dentro da própria China. A China hoje tem 60% das patentes mundiais são feitas na China, e a China acaba atendendo, né, sua descarbonização. Então, tudo que a China tem prometido, nos planos quinquenais, eles têm cumprido, inclusive antecipadamente, né? Então, talvez esse plano quinquenal que começou, se não me engano, em 2020, né? 21, não lembro exatamente qual foi o ano, possa atender justamente a necessidade, né? O desejo de mobilidade, né? As pessoas querem mudar de cidade, de região,
Então, aí você talvez precise de um imóvel novo, né, um trabalho novo. Então, o governo também ajudando as pessoas a mudarem de região da sua cidade, né, que é a questão de urbanização. Importante, eu saio do campo, vou para a cidade, consumo lá o McDonald's, tomo Coca-Cola, compro geladeira, né, deixo de criar minha galinha, o meu porco, né, vou comprar a carne do Brasil, ajuda o Brasil também. Então, bem-vindo, né, a população camponês, que se torne urbano. O Brasil agradece também, porque somos fornecedores desses produtos que as pessoas na cidade precisam para o seu consumo, para o seu sustento. Outro driver que a gente comenta também, aí já falando no mercado americano, é a expectativa de uma queda de juros em breve, que pode vir a acontecer talvez aí em meados de março. Então, assim, a curva ela está basicamente já, digamos, deixou de estar inclinada, ela está perpendicular, né? Quer dizer, e a tendência agora, essa curva é cair, né? Então, a expectativa de juros futuros devem cair, muito também atento ao Fed, né? Às atas, não encontrar isso no Brasil, mas você tem vários dirigentes, né, do Fed, e cada um dá a sua opinião, né, eles tornam isso público. Aqui no Brasil não, né? Talvez o Roberto Campos Neto, que ele expresse sua opinião, mas a diretoria não fica... É que são poucos, né? O Copom são 3 integrantes, mas o Banco Central não fica falando em público, causando aí até volatilidade, né? Cada vez que sai um dirigente do Fed, você pode causar alguma volatilidade, dada a sua expressão, né, do seu pensamento. Então, acho que é importante... Primeira queda real, né, do Fed Funds, e essa inclinação né, dessa curva para baixo pode levar um otimismo ao mercado e também para os mercados emergentes, que é o que nos interessa, né? Trazer dinheiro aqui para o Brasil, mas está vindo já. Então, o mercado já está se antecipando, né, a isso. Então, espero que não se decepcione, né? Ano passado, quem apostou aqui ganhou dinheiro, né? Agora, quem foi para a renda fixa, né, deixou de ganhar. Não só... Quanto foi o Small Caps, Pedro? Que 17,1%. A Selic deu menos de 13%, uma coisa assim, né? E o Bovespa, né, que é o principal... subiu 22,3%. Então... Quer dizer, talvez 9 pontos a mais que o próprio renda fixa, né? 50% a mais que a renda fixa. Então, assim, quem alocou em renda variável ano passado, desde o início, ganhou dinheiro. Especialmente quem veio para o final do ano, que teve aquele ralizinho, ganhou mais dinheiro ainda, né? Talvez esse ano seja um ano positivo para a Bolsa também, mas o mercado continua se apegando, né, à renda fixa, achando aquela... Não, vamos ver até onde vai esse apego, né? Que depende, eu acho que uma primeira ata do Copom positiva, né, mais, digamos, otimista, né, em relação à inflação, a própria Selic, né? Aí depende um pouco do Haddad, né, conseguir seu déficit zero, né? Então, talvez o Haddad, né, e o Banco Central de mãos juntas consigam aí trazer o dinheiro para a renda variável, que por enquanto ainda não está vindo. E velho, agora já entrando um pouco na conjuntura nacional, os 2 próximos slides a gente já mostra um pouco aqui o setor industrial, principalmente o automotivo, que a gente está bem alocado. Então a gente viu vendas de veículos leves crescendo próximo de 1% no ano, mas a produção de pesados caiu muito por conta daquela mudança do Euro 5 para o Euro 6. E agora a gente vê uma retomada. Então, comenta um pouco. A produção que subiu 1%, né? Especialmente para os pesados, mas as vendas subiram, se não me engano, 10%. Então, isso significa que baixou o estoque, né? Exato. Então, o Brasil até exportou menos, por isso que a produção foi menor. Mas hoje, o mercado, né? Os representantes aí da Anfávia, que os produtores, né? A Finabrave, que são os distribuidores, estão mais otimistas, né? Com produção, com vendas. Inclusive, né? Esse novo projeto de lei, né, foram uma medida provisória, um projeto de lei, que é o MOVER, né, que estimula o uso dos combustíveis renováveis e limpos na nossa indústria, né, e passa a tributar os veículos elétricos, né, isso já tem sido aprovado. Então, o recurso dessa tributação, né, você acaba subsidiando, né, não é subsidiando, é incentivando a produção, né, de veículos com nossos combustíveis, né, com o etanol, os híbridos etanol, o biometano, que é muito importante. Então, esse é o MOVER. E outra medida muito importante, que a gente sempre defendeu, é a questão de reindustrialização no Brasil, né, que é através, uma das medidas, poderia ser crédito, né, crédito subsidiado, BNDES, mas também através da depreciação acelerada, que as empresas que investirem esse ano, em 2024, poderão depreciar para efeito fiscal nos próximos 2 anos. Então, uma empresa que, por exemplo, investe 100 milhões, que deprecia em 20 anos fiscalmente, você vai ter uma despesa de 5 milhões ao ano, portanto, vai reduzir o seu imposto mais ou menos 1,7 milhões por ano.
Quando o número é esse mesmo 100, né, mas você usa essa depreciação em 2 anos, são 50 milhões de despesa, não é o balanço, não é o dividendos, não é o lucro. Pelo contrário, o lucro aumenta, você vai pagar menos imposto de renda. Então, uma conta apenas para efeito de cálculo de imposto de renda, então são 50 milhões a mais, digamos, a menos de depreciação, né, que aumenta, são 17 milhões de depreciação contra 1,7. Então, o lucro aumenta em 15 milhões, né, o lucro líquido, e os dividendos podem aumentar aí de uma forma proporcional, até talvez mais, né, porque sobra dinheiro. E o investimento, aquele TIR, né, que taxa de retorno sobre o investimento, né, ele acaba se antecipando, né, porque se eu tenho o mesmo investimento, mas com o retorno mais cedo, porque eu pago menos imposto, então você acaba favorecendo a antecipando, né, aqueles investimentos, em vez de 25, fazem 24. Então, acho que estamos aí otimistas aí com a indústria, né, especialmente no setor automotivo, onde nós estamos, e especialmente nos pesados, especialmente mais ainda na energia renovável, etanol, né, e o biometano. Realmente muito bom nessas medidas. Muito bom, muito bom. E agora falando um pouco também da questão da taxa de desemprego, né? Acho que ela segue em tendência decrescente, e isso conversa um pouco com essa expectativa que a gente viu que o mercado não tinha e o crescimento do PIB surpreendeu. Antecipou, né? Eu acho que o mercado, né, até talvez um otimismo, né, como é o dragão chinês, né? Então a economia talvez um pouco mais otimista, né? As pessoas talvez voltaram a procurar emprego também, e conseguir emprego não é só procurar. Então estamos aí com um nível de 7,5%, né, de desemprego. Estamos lá voltando, né, a 2014, por aí 2015, né, que começou aquele ciclo negativo, né, com a Selic subindo, né, depois houve impeachment, né, aí caiu a Selic. Então, quando você cai a taxa de desemprego, é um bom indicador, né, porque as indústrias, as empresas, os serviços, especialmente serviços, que é o principal componente do PIB, que emprega bastante, né, contratando as pessoas, e as pessoas procurando emprego e encontrando emprego. Isso é uma questão de otimismo, né? Quem se emprega acaba investindo, né? Tem mais recursos para comprar uma geladeira, para fazer uma faculdade, levar o filho para ter uma boa educação. Então, é uma boa notícia a queda do desemprego, especialmente quando surpreende o mercado favoravelmente, né? Exato. E agora chegando no final, né? Então, no final da nossa resenha, a gente sempre gosta de falar um pouco das empresas, né? Porque, querendo ou não, no fim do dia, é a prosperidade dessas empresas que vão ditar nossos rendimentos no futuro, né? O desempenho delas. Então, a gente sempre gosta de mostrar o que a gente está vendo, qual que é a nossa tese, né, Werner? Que em cada um das empresas são teses bem sólidas, e a gente repetiu o que a gente fez na resenha de julho, e agora com os principais bullet points e os pontos de atenção das nossas teses. Então, acho que quem nos acompanha deve ter percebido que muita coisa aconteceu nesses 6 meses que o mercado ainda não percebeu. Então, se puder aí dar um... Perfeito, Pedro. Né? Você acabou resumindo muito bem, né? Os fatores positivos, né? E os pontos de atenção, né? O risco que a gente tem realmente ficar atento. Então, acho que teremos um ano melhor que ano passado. Esperamos uma retomada da China, também favorecendo o setor de ferro-ligas, eventualmente o álcali, né? Que é só da cloro-PVC, que é o Unipar. Acho que São Martinho também, a Jales, né, devem colher um ano melhor, né, que o ano passado. O etanol deve subir o preço junto com o petróleo, a remuneração, né, da gasolina, né, e o triozinho, né, que é a Tupi, Mali, Metal Leve e Schultz, realmente retomando a produção de veículos no Brasil. Lá fora é uma dúvida, né, um ponto de atenção, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Não sabemos qual será, digamos, efetivamente a demanda de veículos pesados, que eles anteciparam bastante. Mas a Metal Leve, ela independe um pouco desse mercado, porque é mais a reposição, né? A Schultz indo para reposição, a Tupi também, tem as margens melhores, né? Então, vamos ver como se comporta a indústria, mas essas medidas, né, do incentivo aos investimentos, né, e também o Mover, né, esse programa Mover, também incentivando as empresas que querem ser ESG, né, emitirem menos, renovando suas frotas com veículos mais limpos através dos nossos combustíveis renováveis, né, especialmente o biometano, né, que é bastante limpo, e também o maior uso do etanol nas frotas, né. Nós vimos aí notícia que lá fora a Hertz, né,
descartando 20 mil veículos elétricos, né, e o consumidor americano não quer mais carro elétrico, né, quer menos. O europeu, mesma coisa. Mas esperamos que eles queiram os híbridos, né? E no Brasil, especialmente, né, que os nossos consumidores percebam, né, a qualidade de um híbrido elétrico, né, etanol, é uma jabuticaba. Só o Brasil que tem, né? E talvez a Índia possa usar essa jabuticaba também. Eu vi hoje que eles, uma rede de postos de gasolinas na Índia, estão abrindo 300 novos postos só etanol, né, incentivando a indústria etanol na Índia, que vai ser, como comentamos aqui, será o grande motor no futuro. Então, Pedro, é isso, né? Então, obrigado aí pela atenção, né? Leiam a nossa resenha com mais detalhes. Aqui é só um esquenta, né? A live também a gente acaba comentando de uma forma mais resumida, né? Mas aqui eu acho que a resenha está bastante rica, né? Com os dados mais detalhados, 40 páginas de leitura, né? Algumas horas, mas talvez melhor com um filme aí na Netflix, né? Porque aqui é dinheiro, né? Netflix é diversão, passatempo, mas aqui, como eu comentei, o chinês, o dragão chinês, ele quer atitude, ele quer ação, ele quer sabedoria. Esperamos contribuir com nossos leitores, né, nossos investidores, ou quem não investe com a Trígono, trazer um pouquinho da nossa visão no mercado, né, e aí cada um tome sua decisão, né, com sabedoria, né, mas também pegando, né, aquele cavalo que passou arriado, né, e não perder oportunidades que vão surgir, e surgem poucas, né, não é toda hora que surge oportunidade. Então, um excelente ano para todos, né, esperamos tê-los voltando ao Fred. Talvez eu não esteja aqui, né, porque também tenho minhas férias, não sabemos qual será as próximas personagens aqui dessa podcast. Então, obrigado a todos e um excelente 2024. Obrigado a todos.